Olá, pessoal do canal. Hoje eu trouxe um convidado muito querido, muito gente boa, muito inteligente, que é o Álvaro Fernando. Eu conheci o Álvaro através de uma amiga em comum, que é a Rose, que hoje está em Portugal. E a Rose me convidou para fazer palestra em um evento onde o keynote speaker era o Álvaro, que era o palestrante mais importante daquele dia. E foi uma das gratas surpresas daquele evento, foi uma das coisas mais especiais que aconteceu, porque a gente acabou se aproximando, o Álvaro acabou indo fazer 2 palestras em eventos que eu organizei, e em uma delas, para vocês terem uma ideia, as pessoas, eu olhava assim na plateia, pessoas duronas do meio corporativo, pessoas que mantêm aquela fleuma, né, durante as reuniões corporativas, estavam chorando. E foi bastante, para mim foi bastante surpreendente de ver como ele tocou, né, as pessoas sem aquele papo furado de autoajuda, aquelas coisas que a mim pessoalmente não me impressionam, e eu sei que aquelas pessoas que estavam na sala também não se impressionam facilmente. Então me chamou muito a atenção essa competência dele. Já tinha me chamado no outro evento. E também depois ele fez uma palestra em um evento que nós organizamos para 130 gestores de viagens em 2018, lá em Campinas, onde ele falou sobre o Brasil. Então ele mostrou para nós como o Brasil que a gente conhece litorâneo, como ele é parcial, né? O verdadeiro Brasil, quando você começa a entrar para o interior da América do Sul, que é onde está esse Brasil que a gente pouco conhece, o Álvaro apresentou como uma experiência pessoal dele, né, que ele viveu até em tribo indígena, né, Álvaro? Depois você vai falar um pouquinho mais para a gente. E ele tem uma história muito interessante, porque ele começou na indústria da música, então na indústria fonográfica. E um belo dia o Álvaro resolveu se reinventar. Ele resolveu que ele queria ser palestrante e contar as histórias dele para outros públicos. Então a gente vai falar bastante sobre isso aqui na entrevista, porque ele tem 4 linhas de comunicação nas palestras dele, que são comunicação entre pessoas, protagonismo e autoria de vida, inovação e processo criativo. E aí, abrindo parênteses, ele vai falar um pouco por que algumas empresas dá certo ser criativo e inovar e outras não. E sobre o Brasil, que é como eu falei para vocês, eu assisti uma palestra dele falando desse Brasil para dentro das faixas litorâneas. Ele também faz consultoria para diretores de empresas e de multinacionais e empresas brasileiras, para que eles melhorem o discurso deles como apresentadores, tanto o discurso escrito lá na tela projetada, quanto o discurso falado. E ele é autor de um livro, está escrevendo outros 2, um sobre self-coaching e o outro como sair da correria, porque a gente saiu agora um pouco, mas logo, logo a gente está de volta. E, Álvaro, muito, muito obrigado pela sua presença. Eu queria te convidar a contar um pouco da sua história e falar em que momento se você não era protagonista na indústria fonográfica da sua carreira, e se você era, mas por que você resolveu mudar o mote do seu protagonismo? Fala, Fernão! Beleza, cara? Pô, que Beleza. bom, hein, cara? Vamos unir o útil ao agradável, né? Bater papo, que a gente não tem tanto assim. Por isso que eu tô escrevendo livro como sair da correria, né? Porque as pessoas É, às vezes não têm papo de fazer as coisas que elas deveriam. E a gente está hoje fazendo isso, né? E ao mesmo tempo produzindo um material interessante aqui, tratando sobre assuntos relacionados ao nosso mundo profissional, né? Que é um mundo também muito gostoso, né? Trabalho duro muito, pode ser divertido, né? Ó, e muito. esse comentário que você fez sobre a mudança a questão do tomar a rédea da vida na mão, né? Isso é um ponto importante. Eu mudei de profissão porque a minha profissão mudou, né? Então eu fui compositor de trilhas sonoras durante 25 anos. Tive uma produtora a ver o estúdio que foi um grande sucesso, ganhou todos os prêmios que a gente conhece de propaganda. Eu fiz mais de 3.000 comerciais de televisão, né? Você que está me Nossa, ouvindo assim, todos vocês conhecem músicas minhas, é certeza, né? E conhecem a minha voz também, né? Se eu falar para vocês assim, Guaraná Antártica, esse é o sabor. Eparema, nova embalagem, novos sabores.
chegou sem parar, o novo chocolate da Nestlé. Então as pessoas daí lembram, você fala assim, se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Então as pessoas vão Sensacional. lembrando, iFood, baixou, pediu, comeu. Né? Ó, tá no E, consciente coletivo. inclusive essa assinatura famosa iFood, que está aí, é minha. Agora, num determinado Uau. momento, fiz 3.000 peças, você imagina, eu achei que eu já tinha cumprido minha missão, senti essa vontade de viajar pelo Brasil, e, e aí tinha uma questão que é assim, né? A minha profissão, o estúdio de som, ele foi se transformando num grande centro de tecnologia, né? Então, Uhum. algo que antigamente era um dia a dia repleto de profissionais, agitado, com gravadores de rolo, mesas de som e tudo, se transformou em alguns computadores, onde eu, por exemplo, trabalhava com 2 softwares, que era o Logic e o Pro Tools, e ali você criava tudo, né? Então, passou a ser um pouco solitário, e eu não sou um ser solitário. Eu gosto de me retirar, mas eu gosto de fazer isso quando eu quero, sabe? No meu dia a dia eu gosto de estar junto com as pessoas. Eu gosto de pessoas, então eu gosto de ficar com elas. E É. daí, quando fui para a questão da palestra, eu fui falar do outro lado de um compositor de trilhas sonoras, que é mais importante do que a música, né? As pessoas logo pensam, né? O que seria a habilidade mais importante de um compositor de trilhas sonoras? A música, né? Uhum. Sim, mas antes da música veio uma coisa que chama briefing, né? Então, quer dizer, a habilidade mais importante do profissional de trilhas sonoras é a comunicação, saber se Sim, comunicar, sim. saber entender e ser entendido, né? E você tem que saber se comunicar com todo tipo de pessoa, com os diretores de cinema, com o diretor de produto, com o diretor de criação de agências, no mundo do Figurinista. entretenimento, etc., né? E as pessoas que vão participar do projeto com você, com seus músicos, Uhum. com a sua equipe, né? Com os colaboradores da tua empresa. E daí escrevi um livro, Comunicação e Persuasão, O Poder do Diálogo, que é um livro que se opõe a essas teorias de manipulação e influência, utilização de gatilhos mentais e tudo, e propõe uma estratégia de comunicação através da sinceridade e da honestidade, né? Eu acho Uhum. que a sinceridade e a honestidade, elas são extremamente, além de boas, são lucrativas, né? Se a gente É verdade. tivesse a comunicação na imprensa do sucesso de profissionais e de empresas trabalham em cima da sinceridade e da honestidade, não ia ter página, não ia ter papel para imprimir tanto jornal, né? Mas a É gente mesmo. costuma botar o foco nas questões mais comum no mundo inteiro, né? Isso não é uma questão do Brasil, não. Em caso de corrupção, de desvio de verbas e tudo, e às vezes as pessoas pensam, podem pensar que esse caminho é um caminho possível na vida, mas é o caminho da infelicidade. O que Com traz certeza. realmente o sucesso profissional é as pessoas confiarem e gostarem de você. É Você, mesmo. essa é uma conquista que o lucro vem atrás disso, né? Eu sempre falo para as pessoas que quando a gente fala sobre comunicação, protagonismo, e tudo que ligado assim a essa questão mais humana, né, dos valores, parece que a gente está deixando de lado assim a questão do lucro, né, do resultado financeiro, e não é verdade, né? O resultado financeiro vem através disso, né? As grandes equipes, quando elas têm uma relação de confiança muito grande, elas rendem muito mais, né? É Isso verdade. fazendo palestras. Eu fiz palestras a partir desse livro em todas as regiões do Brasil, né? Palestras para multinacionais, líderes de mercado, palestras para grupos importantes de economia mista, ou mesmo para empresas governamentais, tribunais, para juízes, para promotores e tudo, né? Então, sempre espalhando essa ideia e percebendo que o local onde você tem um ambiente 100% favorável, uma liderança que segura, Honesta, transparente. É, segura firme na mão dos valores, é você vê o verdade. resultado financeiro ali, né? E isso influencia também numa maior criatividade, né, Álvaro? Porque
um ambiente onde o erro é respeitado e as pessoas, consequentemente, são respeitadas, e porque existe confiança que o seu chefe não vai te mandar embora porque você errou, eu acho que estimula também a criatividade, né? E a vontade de inovar das pessoas. Eu acho que quando a gente fala de inovação, mudando o pica-pau de galho, aí, já que você falou sobre criatividade, né, é importante as pessoas entenderem como que a gente cria, né? Minha palestra, ela fala sobre isso. Eu sempre procurei saber, né? Como a gente inventa um negócio? Como se tem uma... Por que que tem aquele negócio de, tive uma ideia, né? Quando que isso acontece, né? E e daí eu gosto de fazer o cruzamento disso com, mais uma vez, com os valores, com a nossa percepção de mundo, né? É daí que vem as ideias, né? Quando a gente une Uhum. aquilo que a gente tem de repertório, a nossa memória, né? Imagina quantos livros você já leu, Fernão? Quantos filmes você já viu? Quantos shows É, você já viu? Quantas aulas você já teve na sua vida inteira? Imagina. é Mas o verdade. quanto que você lembra, né? Então, a Uhum. memória da gente é um negócio muito importante para a questão da criatividade. Depois vem o desenvolvimento do intelecto, né? A intelectualidade, que é o quê? É uma coisa que está organizando isso tudo. Por isso que a gente fala Uhum. assim, a leitura, ela promove a intelectualidade. Sim, é um tipo de exercício que faz você ficar bom nesse software, que é como administrar essa quantidade imensa de informações que a gente tem. Depois É verdade. tem uma questão que é a sua percepção de mundo. Quer dizer, a um determinado momento da vida, você começa a pensar: o mundo é assim, né? As pessoas são assim, o Brasil é assim, o Fernão é assim, o meu filho é assim. E assim você vai criando aquilo que a gente chama de suas opiniões, né? Uma coisa assim, mais ou menos nesse sentido. E por É. último, em quarto elemento, vem uma questão que é a sua essência do seu ser, que é uma palavra muito ampla, mas que nesse caso aqui ela se refere à capacidade que você tem de perceber que você é bom. Tá? Uhum. Você que está me ouvindo aí, faz algumas coisas boas na sua vida, né? Coisas que fazem o bem. Que bem é esse? Para o outro. O bem para o outro. Você é uma pessoa boa, no sentido não de bom de capaz, de bom de bondoso, Sim, generoso, né? sim. E quanto mais você acredita, você tem a consciência de que você é bom, nesse sentido que nós estamos falando, mais criativo você se torna, né? Então, quando você Uhum. junta essas quatro coisas, veja, memória, seu repertório, aprendeu um monte de coisa, mas o que que você lembra, né? Seu senso crítico vem do quê? Sua memória, né? Você lê um artigo e aí aquele artigo vira uma verdade para você? Depende, aquilo bate com a sua memória? Quando ele está se referindo ao Rio de Janeiro, é o Rio de Janeiro que você se lembra ou aquilo? Então, senso crítico vem de memória. Quando você junta isso, memória, percepção do mundo, intelectualidade e essência do ser, é a hora que você tem possibilidade de inventar coisas. Muito legal. Muito, muito interessante essa sua análise, verdade. Faz todo sentido. E por isso que às vezes também gera. E hoje a gente vive num mundo muito maniqueísta, né, Álvaro? Eu sempre procuro falar isso também nos meus webinars, enfim. A gente tem que parar de ter essa visão que uma pessoa é 100% boa ou 100% ruim, ou alguma coisa é 100% boa ou ruim, porque somos todos seres em evolução, com luz e sombra, e até o ruim, né? Como por exemplo a situação atual da quarentena tem uma parte boa também, né? Claro que a gente lamenta muito, tem muitas mortes, tem muita coisa ruim, mas tem tanta coisa positiva também acontecendo, né, na vida de algumas pessoas. Então, acho que principalmente os brasileiros, pelo clima político, né, do Fla-Flu, eles estão levando muito essa visão maniqueísta do mundo para tudo, até para É, uma artista na televisão, qualquer coisa. Tá muito estranho isso. tá. Essa questão do maniqueísmo tem sido um objeto de estudo forte, meu, que tem a ver com isso também é comunicação, né? Você pensar na comunicação de massa, ou o que a gente Uhum. pode pensar sobre o que é uma opinião pública, né? E como que isso se forma, né? A questão dos discursos e tudo que eu tenho
feito mentorias falando sobre isso, e em determinado momento da pandemia, disso que a gente está passando, é, é muito importante que se perceba as fontes que você está utilizando, né? Porque, Uhum. veja, se você ouvir uma série de informações que são negativas, tá? Fora do seu âmbito de influência, né? É. Por É. exemplo, você assiste uma notícia sobre um terremoto que aconteceu na Ásia, numa cidade que você nem conhecia da Ásia, fica vendo as cenas e tudo daquilo. Aquilo é completamente fora do seu âmbito de influência. Como você fará para ajudar essas pessoas? Quer dizer, a maioria das pessoas apenas assiste aquilo e se deprime, né? E É verdade. daí, nesse sentido, é muito importante avaliar quais têm sido as suas fontes, né? No momento onde a gente fica privado das nossas conversas mais íntimas, das nossas companhias de sempre, com nossos bate-papos de almoço, jantar, reunião de negócios e tudo, e fica só na questão mais televisiva e internetica, rádio, aqueles que gostam de rádio, mas é importante avaliar de onde você está, o que você está ouvindo, né? Para não ouvir coisas negativas e de fontes erradas, né? Com Daí certeza. perde a motivação. É verdade. Não, e perde a motivação e assim, o cérebro, a gente escolhe o que alimentar, com o que alimentar o nosso cérebro, né? Então, você se expor permanentemente a informações, pessoas negativas, naturalmente o que entra negativo também vai sair negativo, né? Então a gente precisa assumir, acho que isso faz parte também do protagonismo, né? Você provavelmente fala isso nas suas palestras, que para ser protagonista você também precisa se cercar, claro que não ser um alienado, mas saber filtrar aquilo que chega a você, colocar barreiras também para não chegar tudo, porque eu assisti uma palestra que vai muito, há um tempo atrás, vai muito de encontro ao que você falou. O Vladimir Putin faz um negócio lá na Rússia, o pequeno empresário aqui no Brasil, ou o Trump nos Estados Unidos, ele tem que saber o que está acontecendo, mas ele não precisa se deixar afetar por aquilo, porque não vai mudar o dia a dia dele, né? E muitos acabam ouvindo uma notícia aqui, lendo outra ali, um podcast criticando aqui, e aí é uma chuva de negatividade que trava todo o seu processo criativo, de absorção de novos conhecimentos, de sinapse, né? De criação dos vínculos entre os neurônios, e isso é muito prejudicial. É. Você falou do Putin, eu tive agora, um pouco antes agora no começo do ano, eu assisti um documentário que chama Winter on Fire, tá? Uhum. Ele está disponível na Netflix. E ele conta a história da Revolução da Dignidade na Ucrânia, que foi quando os ucranianos foram para a praça principal deles, chamada Praça da Independência, dizendo que eles não queriam mais ficar sob a tutela e o poder do regime soviético, né? Sim. E eles acabaram passando o inverno, imagina como é o inverno em Kiev, né? Como é Deus me livre. refrescante, Tô bastante. congelando hoje já aqui em São Paulo. Tá um friozinho mesmo aqui. Tô Tá até frio. fechando. Né? Então, um inverno bastante refrescante, né? E aí eles passam um tempo nessa praça, eles são agredidos violentamente pela polícia. Em determinado momento, eles falam: tem que desocupar, porque nós vamos fazer os enfeites de Natal agora. Então, acabou isso e acaba tendo um dia onde o governo sobe com snipers dos prédios e começa a atirar nas pessoas, né? Isso Nossa. fazem só 6 anos. Então, esse Uhum. ano eu tive a felicidade de poder ir para Kiev para participar da manifestação, né, Uau. popular de aniversário dessa data, que não é nada de uma comemoração nem uma festa, é mais Uma uma memória, né? reverência a uma memorização, uma memória aos mortos em especial, né? A cidade inteira se enche de fotos e de velas e de tudo. E isso daí foi E quando a Rússia anexou a Crimeia, provavelmente?
forçado. Ali eles já tinham a Guerra da Crimeia, que está até hoje, né, indefinida ali. Você tem lugares museus e tudo, que você tem até câmeras no front que você pode ir lá olhar o que está acontecendo. Então, a realidade deles bastante diferente quando a gente fala de política, é muito comum as pessoas chorarem e tudo, né? Então, Uhum. lembrei de falar disso, você falou do Putin, porque foi agora uma experiência que eu tive e buscando sempre experiências como essa para trazer para o livro, para usar de metáforas, de exemplo, né? Fui para Chernobyl também, Nossa, que fui, experiência. fui para Chernobyl, fui na usina, fiz um pequeno curso ali com ele sobre a história toda que aconteceu, né? Uhum. Trazendo essas coisas para o nosso dia a dia. Como você sabe, que nem eu fui você citou no O começo, Acre, né? para o Acre, para a aldeia dos Honey Queens, né? Fui a primeira pessoa de fora a dormir na aldeia dos Honey Queens lá, e na aldeia que eu fiquei, e foi uma experiência também completamente fora de série. Posso E eu imaginar. gosto muito dessa coisa, de sair do nosso mundo aqui. Até quando a Uhum. gente volta, é bom que a gente não entra mais em tanta discussão política local. Assim, você olha e fala, tá tudo É bem. verdade. Eu já não entro e não dormi em nenhuma aldeia. Acho que se eu dormir, eu não vou falar com mais ninguém. É melhor ficar em São Paulo. É Nossa, deve ser verdade. muito bom dormir numa aldeia, meu. Deve ser uma coisa. Fora o contato com a natureza, né, Álvaro? Eles. É, Não sei se você ali pegou é. algum ritual ali, mas deve ser incrível. Sim, sim. Eu participei inicialmente, de um ritual de 4 dias, que é o batismo Rony Queen, onde você recebe o seu nome, onde você fica 4 dias sem beber água, né? E você come algumas coisinhas assim, como um pouco de banana verde, parece que você está comendo sei lá, uma batata crua, ela é dura assim, amendoim e sem Nossa. água, 4 dias. E você não bebe nada? Líquido? Não, você não bebe água 4 dias, nada. Cara, nossa. Não era fácil a comunicação com os índios, mas depois eu consegui descobrir que isso é muito importante para que as pessoas que vivem no Acre, ali na região deles e tudo, saiba que isso é possível, entendeu? Isso Hum, te dá uma autonomia de explorar e de viajar, né? Porque é verdade. nem sempre você tem água e nem sempre você deve beber a água que você encontra. É, Então é importante você saber disso. Tanto é que hoje em dia, quando eu vou num lugar, às vezes que eu sem ar, tô morrendo de sede, eu falo, aguento mais dá. 3 dias e meio. Nossa, eu imagino. Porque às vezes dá uma sede desgraçada, né? Você tem que correr para tomar água. Não estou Parabéns. sugerindo aqui para ninguém fazer abstinência de água. Esse foi um ritual lá com os índios, né? Aqui é melhor você ouvir a opinião de um médico especialista se você Com deve ficar sem certeza. beber água ou não. Acredito que não. Eu mesmo Crianças não gosto de façam isso em beber casa. água. Não, eu gosto de beber bastante água. É, eu também. Eu também. Já, quando eu for fazer o meu ritual, já vou preparar. Já vou ter tomado bastante água antes. Nossa, sede. Exatamente. Nossa, É, que aí é. incrível essa experiência. E eu lembro da palestra que você contou do Acre, mas você passou em todos os estados do Brasil, né? Roraima, Eu Rondônia. não conheço todos os estados do Brasil, mas eu fiz palestras em todas as regiões do Brasil e fiquei esses últimos 5 anos só fazendo isso, né? Até eu sou encontrado no Instagram com o hashtag Ah, palestrante na estrada, né? Palestrante na é. estrada, Arroba, né? porque Arroba palestrante na estrada. isso. Legal. E então, esse negócio foi um grande presente dessa mudança de profissão, porque o compositor de trilhas sonoras, ele é maravilhoso e eu sempre fui muito feliz no que eu fiz e agora eu não faço mais, apesar que alguns ainda tentam me convencer, eu não faço mais mesmo, mudei, né? Não tem mais a ver para mim. Mas uma característica desse trabalho é que você fica muito Álvaro? dentro do estúdio, né?
Oi, tá me Álvaro? ouvindo aí? Voltou. Deu uma paradinha? Voltou. Eu Deu estava uma dizendo paradinha de que 10 segundos. Sempre foi muito feliz no que você fez, aí parou. mas é importante que se tenha a ideia que um compositor de trilha sonora, ele passa o maior tempo da vida dele dentro do estúdio, É, dentro é do estúdio. verdade. E como é um estúdio é um lugar fechado. O estúdio não pode ser Nossa. aberto, né? O estúdio tem que ser fechado. O som não pode entrar dentro do estúdio. E é bom que não saia do estúdio também, para que você não incomode a sua vizinhança. Então, o estúdio é um lugar hermeticamente fechado. E por onde passa a água, por onde passa a ar, passa o som, né? Então, É, você vive nesse ambiente a vida inteira. Então, houve um momento que eu falei assim, não é mais isso, né? Agora é viajar, conhecer pessoas. Entrei na área da comunicação, que sempre foi a minha paixão, e meu hum, estúdio sempre foi reconhecido. Lá atrás, quando fizemos uma pesquisa de mercado sobre o estúdio, o resultado dos nossos principais clientes era: a gente gosta da maneira que a gente se relaciona com eles, né? que Então, isso bacana. Top sempre of mind. foi, uma característica da nossa produtora e muito valorizada, né? E daí, Sim, com essa coisa das apresentações, de fazer tantas palestras assim, e fiquei feliz, você falar, pô, eu vi as pessoas emocionadas e tudo. vi muito. Você E viu não era o só choro, mulher chorando, não. e Tinha bastante homem chorando. e deve ter visto também eles rindo bastante na palestra, né? Sim. Então, é assim, é uma coisa importante para quando a gente faz um discurso, isso entrando aqui um pouquinho no papo mais profissional, mais cabeça e tal, Uhum. eu acho que é uma grande transformação que o mercado vai se aprimorar, né? E quando eu falo disso, eu não falo do Brasil, porque nós até somos bons no que em termos de apresentação, e eu já viajei em É, congressos internacionais, onde a gente sempre assiste uma série de apresentações, né? também acho a gente bom. E- mas, apesar disso, assim, o nível não é bom, né? O Uhum. padrão de apresentações, na minha opinião, não é muito bom. Uhum. Tanto é que há Uhum. um conceito, às vezes, fala assim: haverá um palestrante X, Y e tal, e no meio teremos os nossos diretores e tal, e já fica meio subtendido assim que não vai ser tão legal essa parte, né? A É. parte não vai ser tão legal. Então eu comecei a fazer eu estava no Ceará, fazendo uma palestra para uma multinacional australiana, já era uma sequência de 3 ou 4 palestras, quando os diretores e o CEO da empresa falaram, pô, a gente queria ver se a gente importa essa forma de você apresentar para a nossa Uhum. condição principal, né? E Uhum. daí eu comecei a fazer esse trabalho de mentoria de apresentação, que é feita toda online, que é bater um papo com o cara, saber o que ele vai apresentar e propor Show. uma forma dele apresentar, né? O que tem que acontecer enquanto ele está apresentando? Talvez as pessoas não cheguem a chorar, que não acho que nem seja necessário, É, mas elas devem rir, né? sim, Elas também acho. devem, elas devem fazer alguma coisa. Elas não podem ficar, se elas estiverem assim, Apáticas. não. Aí, É, por é. quê? Porque se elas fizerem isso, elas não estão prestando atenção, O né? ser humano tem que provocar emoção no outro, né, Álvaro? Nem que seja raiva. Mas o. Se não, põe um robô lá pra falar. Então, por exemplo, para te dar um exemplo, teve uma diretora de RH que contou a história da, da família dela, que era retirante nordestina, e ela tinha fotos, né? Ah, E ela mostrou aquilo para mostrar qual era a origem dela e por que ela é apaixonada por recursos humanos, tá? que legal. Então, é lógico que quando você coloca isso numa palestra, daí é botar uma música linda do Heraldo Dumont, ilustrando as fotos dela enquanto ela falava e tudo. E nesse caso eu lembrei desses justamente porque esse foi uma choradeira total. Mas ela falou: Nossa, você não sabe como as pessoas mudaram a maneira de se relacionar comigo, porque agora elas sabem quem eu sou, né? Então É, foi muito acredito. importante isso para ela. Agora, teve uma outra que foi assim emblemática,
uma diretora de financeira, então, que vai fazer aquela apresentação que teoricamente será chata. É, Vai ter aí, agora é a hora da apresentação, vai vir os números, né? Um monte de planilha e gráficos e pizzas e não sei o que e tudo. E daí, quando a gente começou a conversar, eu perguntava para ela do que ela gostava. Eu gosto de fazer apresentação em cima das coisas que as pessoas gostam. Já fiz com um diretor que gosta de fazer grandes escaladas e montanhas. Então, pô, aquilo tem que vir para dentro. Ele tem foto dele na Rússia, não sei aonde, tudo. Você ilustra uma palestra, fica maravilhosa, né? uhum. E essa diretora financeira estava me contando que ela era para ser bailarina. E, inclusive, ela tem um fenótipo. Você olhar e falar, realmente, acho que você é uma bailarina, inclusive, né? O espírito é, né? E que num determinado momento ela teve que optar pela carreira dela, optou pela carreira do mundo corporativo, não se arrepende, fala, sou muito feliz do que eu faço. Hoje eu olho e falo, fiz a decisão correta. E, e daí eu falei, o que tem a ver o balé com o que ela faz, né? Ela falou Uhum. assim, pô, o balé é uma das formas mais primitivas de comunicação do mundo, né? Do ser Uhum. humano. A dança, a expressão corporal, né? Olha que lindo isso. E o departamento financeiro é um departamento de comunicação. Como assim? O Nossa. departamento financeiro não é um departamento de comunicação. É. Para que você faz para que você quer ver todos os números ali num Excel? Aquilo no Excel não serve para nada. O que serve é a análise que você faz daquilo e para que isso serve. Isso é um É instrumento de verdade. comunicação, né? Para Concordo. que você faz, para que você faz um controle? Tudo isso aqui é para a gente se comunicar. Estamos indo bem aqui, estamos indo mal aqui, estamos indo médio aqui, estamos indo assim aqui, aqui assim, aqui cresceu, aqui subiu. Tudo comunicação. Então, a É verdade. apresentação dela foi uma apresentação traçando o que é importante para uma pessoa saber dançar, né? Top. E o Muito que legal. ela esperava que o público dela, que está assistindo ela, que é a equipe completa ali, umas 400, 500 pessoas, o que ela espera daquele cara, como bailarino do balé dela, qual o comportamento que ela espera. E daí as atitudes que ela gostaria que as pessoas tivessem, como, por exemplo, preenchimento de tal coisa dentro do prazo, envio de tal negócio no momento Hum. correto. Por quê? Para que ela pudesse alimentar e ter tudo sob controle ali. Então, uma coisa ficou charmosa, ficou bonita, ficou interessante, foi aplaudida de pé, né? Caramba, que É, demais. esse é um trabalho que eu estou fazendo que me encanta muito, que é a apresentação de executivos dentro da sua convenção, da sua conferência, ela pode ser espetacular. Ela pode ser Concordo. espetacular. E tem E que daí ser, né? você Palco é lugar de dar show, né? Você faz uma convenção que realmente dá o brilho nos olhos das pessoas, porque o cara olha para a equipe e fala: pô, esses caras que são os meus líderes, que legal, né? Que É bom. verdade. Se sente inspirado e motivado a contribuir, porque, pô, esse cara é muito bom, eu vou ajudar ele, porque ele merece, porque ela é gente boa. E melhor ainda ver uma CFO, né? Super legal isso. Que tem essa Cara, necessidade das mulheres também chegarem em cargos de liderança, cargos de diretoria, né? Isso é muito bacana. você já imaginou um CEO de uma empresa entrar com roupa de pesca para fazer a apresentação dele, com uma Não, vara, olha. chapéu, todo roupa de pesca? Ele é conhecido na empresa como um cara que gosta disso, de pesca e tudo. E ele apresentou as palestras dele como as 10 regras do pescador do mundo corporativo. Show. Que Né? show. Vai muito na linha da humanização, né, Álvaro? Muito necessária. Saem É, aqueles executivos super durões, super retrógrados em alguns comportamentos e modos de pensar, e entra para aproximar, né, o CEO da sua massa, né? Isso é muito legal. e São todos ele tem muito comunicadores. mais prazer em fazer, né? É, acredito, Muito mais acredito. prazer. Porque a gente começa o trabalho, eu inventei
ter um método, Fernando, que chama método sanduíche de apresentações. Que você faz o pão de baixo, depois o pão de cima. Aí você pega esses dois, põe no prato. Daí você põe o conteúdo, põe só em cima. Fez o sanduíche. É assim que a gente faz a apresentação. Sendo que o pão de baixo é o que você quer que aconteça depois da sua apresentação. Você quer que as pessoas saibam ou façam. É né? verdade. É E daí verdade. tem que ter muito claro isso, para daí olhar, você quer que isso aconteça? Então nós vamos ter que caprichar. Não vai dar para você sentar lá, mandar um monte de gráfico, explicar tudo, sair e for embora. Que você vai ser aplaudido, é certeza. É Sim, certeza. Porque a gente vai aplaudir. Mas não fica a impressão que deu certo. é verdade. E as pessoas hoje têm acesso a tanta coisa boa justamente pelas palestras disponíveis no TED, no YouTube. Você tem uma série de canais de conteúdo, até a própria Netflix tem documentários maravilhosos, que o palestrante ele tem que fazer espetáculo, né, Álvaro? Porque no fim das contas fica a energia que a pessoa transmite, o palestrante, e algumas mensagens-chave, alguns insights que ele tem que deixar no subconsciente, que tem a ver com o que você falou antes, tem que ficar no subconsciente da pessoa para ela lembrar nos momentos oportunos. Pode crer, é isso mesmo. Eu adoro isso. Não, isso dá para ver e você faz com maestria. Eu Obrigado. queria te. Não, faz com maestria. Eu queria te perguntar como que foi no começo, quando você começou a fazer a transição de carreira, você deve ter sentido alguma resistência, as pessoas deviam te olhar e falar, nossa, o que o Álvaro está se metendo nisso? Sempre tem, né? Mas por que ele está fazendo isso? E você seguiu, claramente você ignorou esses comentários. É, Mas como que você estruturou isso no começo, assim? Você montou uma apresentação sua, você fazia apresentações gratuitas para poder ganhar experiência, traquejo, conhecimento? Sim, você me lembrou agora quando você estava falando. Uma vez eu fui num centro, não sei se é centro o nome, não é centro que chama, budista, um templo, Templo. Sim. levado pelo Márcio Chileba, que é um mestre da comunicação digital, dono da agência Chileba. Falou, vamos lá comigo, eu quero que você vá. Tal. E quando a gente chegou, era um reverendo que tinha vindo do Japão morar no Brasil, né? Fazendo uma palestra que chamava Never Give Up. Legal. Never Give Up, Never Give Up. Pá, pá, pá. Muito legal. Aí quando acabou, tinha uma roda de debates. A maioria das pessoas foi embora, mas quem quisesse poderia ficar. Ficaram estava lotado, né? Ficaram só umas 12 pessoas. Eu achei interessante esse formato dele, né? Por exemplo, você acaba, às vezes, uma apresentação em algum lugar, não no meu caso, que eu não faço isso, mas vejo sempre. Acaba e abre para perguntas, né? Não é Uhum. verdade? E Sim. às vezes isso cria um desconforto que assim, eu, por exemplo, eu fui assistir o negócio era das 7 às 8, às vezes atrasou um pouquinho, são 8h10, e não acabou, mas eu não quero ir embora antes, né? E ao mesmo tempo, às vezes aquilo vai se estender e tudo, e daí fica uma coisa, e se alguém sai no meio, ou você mesmo, parece que você está assim, desvalorizando, como se você não estivesse gostando. Às vezes não é isso, né? Você tem que ir embora mesmo e tal. E eu achei É legal esse verdade. formato, porque ele faz e fala assim: acabou. Daqui 10 minutos a gente vai ter um debate. Então, fica quem quer ficar. Eu já achei, Ah, que falei, legal. porra, legal isso, né? Muito legal isso. Não se sinta Muito. desconfortável Pressionado. de ir embora agora, porque agora acabou É, o evento, mas teremos um capítulo extra aí, um debate, que você não uma surpresa. Se você quiser, você participa. Fico aqueles que estão mais interessados no assunto e tudo. E aí eu fui lá no debate e falei, meu, não foi tão assim claro para mim esse negócio de never give up, bicho. Porque no mundo profissional a gente tem que desistir de algumas coisas. Eu fiz é, diversos projetos na minha vida e alguns projetos eles foram até o fim e outros não, às vezes porque a gente olhou e falou isso aqui, a gente há um ano atrás a gente pensou que era uma coisa e nós vamos desistir disso, né? sim, é verdade.
E Verdade. essa foi uma decisão que, ao longo depois, 3 anos olhando para trás, acertada, Sim. né? Acertada. Então, como assim never give up, né? Uhum. E daí ele me deu uma resposta maravilhosa. Ele falou assim: eu desisti da minha vida de ser reverendo, pastor, não sei como chama o nome, acho que era chamar de reverendo lá, tibetano, e resolvi prestar concurso público para trabalhar na Receita Federal, Nossa. da Receita Municipal lá e tudo, e prestei um ano, não passei, prestei o segundo, não passei de novo, recebi um telefonema para fazer umas atividades de novo no meu negócio, senti um apoio gigante das pessoas. Ah, que Caramba. interessante. Falou, quando você está em dúvida, give up or not give up, né? Don't give up. Sim. Percebe se as pessoas que estão do seu lado, elas te apoiam na sua decisão. Que Muito esse legal. apoio não é você perguntar para elas, é você perceber que um vem te dar um livro, o outro vai e te apresenta, não, faz um amigo. Então, isso tudo assim, quando eu fiz essa mudança, eu senti um apoio muito grande das pessoas. Porque eu fazia palestras em universidades falando como que era a vida de um produtor de horas. Eu já fazia isso gratuitamente nas maiores universidades, viajei e tudo, né? Uhum. Foi no dia de rádio que fiz a minha primeira palestra remunerada, que era 90 anos de rádio no Brasil, e eu fiz uma palestra só para profissionais de rádio e tudo, com remuneração. Eu olhei e falei, será que essa profissão existe? Né? Ah, legal. E daí, quando eu comecei a pensar em fazer isso, eu senti um apoio muito grande, né? Uhum. Automaticamente, né? Teve um É. palestrante em especial, que eu não posso deixar de citar, que é o Tom Coelho, que eu Uhum. procurei ele, eu assisti um vídeo dele na internet e achei super legal, liguei para ele, eu quero te conhecer e tal, estou pensando em Que ser legal. palestrante. E o Tom foi um grande mentor para mim, além de abrir todas as portas. É muito Que importante quem legal. quer fazer isso, que vai fazer palestras gratuitas para pegar Sim, cancha, para aprender e para se tornar conhecido, né? sim, sim. Então, esse foi um caminho muito importante para mim e ainda é algo muito importante para mim. É, Então, vou aproveitar para deixar uma mensagem aqui, Fernão. Você que tem uma fundação, uma organização, uma creche, o que quer que seja, tenha vontade de me convidar para fazer uma palestra, não deixe de hum, me ligar. Se você vai fazer uma palestra, que eu vou chegar lá, vão ter 12 pessoas ou 20 pessoas, isso não é importante para mim, tá? Se a gente muito estiver legal. fazendo um negócio legal, estiver levando informação importante, valiosa para as pessoas, e você tiver uma empresa sem fins lucrativos, conte comigo, tá? Eu farei isso nesse momento, via online, o que for necessário. Isso é a coluna principal do meu trabalho, sabe? Foi assim que eu me tornei palestrante e eu estou sempre atendendo a todos os pedidos dentro das minhas possibilidades. Mas não se Eu preocupe, também. às vezes, eu vou convidar ele, o meu evento é pequeno, talvez não seja a estrutura que ele está acostumado, de um grande anfiteatro. Não se preocupe com isso, tá? É, Eu vou me adaptar às suas necessidades. parabéns. Não, eu penso exatamente igual a você e eu posso dizer que o que ele está falando é verdade, não é hipocrisia, porque assim, todas as vezes que eu chamei ele, a gente não podia pagar o cachê e ele sempre topou. Claro que com a gente levou ele até Campinas, tal, mas ele nunca cobrou esse cachê porque a gente não tinha como pagar. Realmente o Álvaro é uma pessoa aderente aos seus próprios valores. Ele faz aquilo que ele prega. Isso é muito valioso. Parabéns mesmo. Obrigado, Fernão. Eu Pode aproveito e ser. coloco eu também à disposição, viu? O que ele falou, eu também me coloco à disposição, porque também estou fazendo várias aí durante a quarentena e não adianta, né? Quando você ama compartilhar conhecimento, experiência, não adianta. É gratuito mesmo e de todo o coração, não importa o tamanho da plateia, nem se o palco é de madeira.
ou se é um banquinho ali que vão pôr para você subir, ou se é um palcão, a gente vai do mesmo jeito. Legal demais. É isso aí. É isso aí. A decisão de ser palestrante é decisão política, né? No sentido lato da palavra, né? Tem que ter essa vontade, né? Você me ouve aí, Fernão, que agora você ficou meio congelado. Tá Voltei. ouvindo? Ah, tá. Até falando para o pessoal que está assistindo, né? Porque tá um vento, tá chovendo, a internet começa a falhar e é segunda-feira, feriado de 9 de julho, que na verdade é 25 de maio, que 8h30 da noite eu tirei o Álvaro da cama e o Netflix para gravar comigo, coitado. Então, e a minha internet ainda tá um perigo aqui de cair a qualquer momento. Pô, você falou de Netflix, eu conheci tem um site que chama Look, já ouviu falar? Looke. O Look está Não. disponibilizando um festival de cinema interessante francês, que chama Festival Varilux. Então, se você que gosta de cinema francês, ali tem vários tipos de filmes, de assuntos, de tudo, né? Mas é gratuito, né? Então, você entrando no looke.com, eu não conheço, não sei de quem não é propaganda, mas como eu estou vendo isso e tô achando interessante, tá aí a dica. Festival Varilux dentro do Look. E você é gratuito e tem todos os filmes inscritos ali. Eu, Nossa, como grande admirador de festival de cinema, concorri em muitos, né? Foi para Cannes. Felicidade de ganhar 3 Leões em Cannes, né? Duas vezes primeiro lugar no Festival de Nova York, 3 vezes primeiro lugar no Festival de Londres. Então, por isso que eu gosto dessas coisas aí também. Meu canal tá muito chique. Pera aí, eu vou ter que anotar que eu vou pôr no... Vou ter que pôr isso na legenda, né? Você ganhou 3 Cannes. Leões em Cannes, 2 Festival de Nova York e 3 Londres. Olha isso. Meu Deus. Profissionais do ano 3 vezes também da Rede Globo. Concorri o ano passado, mas não ganhei, desgraçado. Mas também não pode ganhar. Isso a Globo não mostra. Não podemos querer ganhar sempre também, né? Senão não tem graça. Bom, e é isso, cara. É isso. Que bate-papo gostoso esse, viu, Fernando? Legal. E aí eu queria pedir para você deixar seu comentário final falando uma coisa aqui que, pegando um gancho do que você falou e do que eu procuro passar para as pessoas da minha indústria, do meu mercado, meus amigos, e que o Antônio Carlos Tosi, que gravou um vídeo comigo semana passada, depois você assiste que você vai gostar, Álvaro. A gente fala muito de repertório. Galera, não dá para você ter uma conversa com o Álvaro Fernando, ainda que seja por 1 hora, se você não tiver repertório. Então, é um cara que você aprende muito, mas, tipo, se você não tiver o que conversar, cara, você não consegue nem puxar um fiozinho dele, por mais que ele se esforce. Então, eu queria que você, Álvaro, incentivasse com o seu discurso final, a gente já está com 48 minutos de vídeo, as pessoas a estudarem, a lerem, e que caminho você seguiria? Isso é importante mesmo, né? Em especial a leitura, porque, como eu estava dizendo, a leitura desenvolve algo além da percepção de uma informação, né? Eu vejo, assim, com muita importância isso, a escolha, né? Eu estava outro dia conversando sobre isso e falei numa roda de amigos, assim, que essa febre de leitura por livros vamos dizer, de desenvolvimento pessoal, porque eu tenho uma opinião diferente da maioria, sobre essa questão de livro de autoajuda. Eu sou a favor do livro de autoajuda, né? Quando alguém fala assim, isso aí é livro de autoajuda, dependendo da maneira que a pessoa coloca, ela quer dizer uma coisa que eu não sei direito o que ela está querendo dizer, né? Eu acho que num determinado momento, as pessoas, os livreiros em especial, não sabiam mais onde catalogar determinados livros, né? Eu estava vendo a questão, por exemplo, essa mudança gigante das profissões tem a ver com isso, né? Estou me estendendo um pouco para falar sobre isso, mas, Não, mas... por exemplo, você antigamente
poderia ser, por exemplo, um advogado, um médico, um engenheiro, uma enfermeira, um piloto de avião e tal. São todas coisas que imediatamente pressupõem, no mínimo, a obtenção de um diploma, né? Não pode ser advogado sem diploma, é proibido. Mas você É pode ser, por verdade. exemplo, um analista de, de De dados, marketing. você pode É, ser uma série dessas novas profissões que a gente tem hoje no mundo, que estão crescendo, elas não existe faculdade que ensina a pessoa a fazer isso, né? ah, é verdade. Ou nem existe faculdade, você não precisa de diploma para ser, por exemplo, um blogueiro, ter um canal no YouTube, ou fazer uma série de profissões cada vez maior, o número ele vai crescer mais ainda. E isso, obviamente, trouxe uma literatura que você não sabe onde pôr, né? Não Com sabe onde pôr, certeza. porque são coisas novas que vão aparecendo. E daí vai juntando isso numa prateleira chamada de autoajuda. Eu vou dizer um negócio para vocês. Como se livro houvera que de autoajuda não fora, né? Todo Uhum. livro é de autoajuda. E eu sou a favor desse livro. O que você tem que ver é assim: você compra um livro que ele diz assim, como cuidar do seu jardim. Daí você compra o livro, aplica. O seu jardim ficou maravilhoso, o livro é bom. É, Então, é verdade. isso é um livro de autoajuda, Foi de útil. como cuidar do Hum. jardim. Você comprou um livro, cuidou do jardim, né? Não funcionou, o livro não é tão bom, né? Então, você pode comprar o livro Como Cuidar da Sua Máquina de Lavar, ou você pode comprar, por exemplo, um livro Sete Leis Espirituais do Sucesso, né? Agora, o que a Uhum. gente não pode é jogar isso tudo no mesmo bolo Limpo. e É pensar verdade. assim, então isso tudo é ruim. Não, tem coisa boa, coisa ruim. Mas o livro Como Fazer Tal Coisa é legal. Agora, isso tudo para responder a tua pergunta. Não esqueçam dos romances. Não esqueçam dos Uhum. romances. A gente aprende muito lendo um romance. Leia um Noah Gordon, por exemplo, o Físico. Esse livro, o Físico, romance. Talvez você se Hum. desenvolva profissionalmente mais do que lendo talvez um livro sobre desenvolvimento profissional. Então, o conselho que eu dou aqui para você que está lendo uma série de livros sempre de desenvolvimento de habilidades, entendimento de questões, livros mais documentais e tudo, não abandone É, o romance. Lê um romance. Romance é uma grande fonte de inspiração e aprendizado. Se você concordo. lê o Vargas Llosa, você vai ter uma experiência fora de série. Um brasileiro, Rubem Fonseca, lê um Jorge Amado, Machado de Assis, fala, nossa, pô, esse cara tá lendo o Total. negócio, pô, tive uma ideia. Lógico, tá Total. desenvolvendo a máquina, você está passando o óleo na máquina. Então, É meu verdade. conselho é esse, não deixe de ler os grandes autores, sabe? Não, Uhum. não, não, nada que você ache chato. Zero, Uhum. zero, Uhum. né? Algum você vai gostar, concordo. Leia o assunto que você quer, procure descobrir quem são os autores que você gosta, mas Uhum. entre nesse universo que o desenvolvimento profissional é muito impulsionado por esse tipo de leitura também, né? Você vai perceber que é Concordo. uma leitura fácil, gostosa. Até a Agatha Christie, né? Tem tanto da literatura de romance policial. Eu lembro quando eu era adolescente, pré-adolescente, eu li os do Sherlock Holmes, que eram histórias de investigação de crimes e tal. Putz, sensacional. Aquilo leva a sua imaginação longe. É. E A com arte certeza influencia hoje minha vida. que legal, é isso mesmo. E o contato com a arte, ele tá em risco, né? Porque os artistas, eles estão meio ficando fora do negócio da arte, né? Como você Uhum. está dizendo, eu vim do mercado fonográfico, o mercado fonográfico teve uma grande transformação, e quem ficou de fora? O músico. O músico hoje está fora do mercado. Se você for numa reunião de uma banda hoje, provavelmente não tem nenhum músico. O músico não faz Nossa, mais parte da banda. Quem que faz parte da banda? O assessor de imprensa, o diretor de videoclipe, o cara da divulgação. Essa é a reunião da banda. E o artista? Não, o artista, depois a gente fala para ele o que vai acontecer, né?
Olha. Então, essa grande transformação, ela te afasta um pouco da arte, porque esse grupo aqui ele não está produzindo arte, está produzindo entretenimento, que é uma coisa, uma equipe organizada para ganhar dinheiro através da música. E esses grupos, se eles são bem feitos e organizados, eles dão certo, mas eles não têm um compromisso com a arte, e eles não são obrigados Hum, a ter. Você que é obrigado a perceber quem é quem, para não perder o seu contato com a arte, porque aos poucos a arte vai virando um negócio que você tem que abrir e achar. E a arte é que vai fazer você fazer uma apresentação boa, a arte é que vai fazer você se comunicar bem com as pessoas, a arte é que vai fazer você ter uma percepção de mundo mais valiosa, porque não é à toa que você vê o estudo de todos os historiadores do mundo, quando vai conhecer um povo, onde que eles vão buscar? Qual é a arte, cultura, é, o que tem por é. trás? Porque é muito valioso. Então não deixe de ter contato com a arte, porque a arte é um instrumento, uma ferramenta muito poderosa de autodesenvolvimento. Muito Ah, poderosa. fala. E muito poderosa, e diria que uma fonte de alento para nós durante essa fase tão difícil, né? Porque a gente corre para a arte para se para curar, né? Um bálsamo para tudo isso que a gente está vivendo. Por isso Procurem que a eu arte. deixei essa dica aí do Festival Varilux, onde vocês vão achar uns filmes diferentes ali. E eu É. quero deixar o meu contato do meu curso online, Fernão, de Por favor. como fazer apresentações, né? Onde você vai aprender o método sanduíche de apresentações, como prender a atenção das pessoas e conquistar os seus objetivos através de apresentação. O Eu endereço vou. é curso Uhum. alvarofernando.com.br, né? É um Olha, sucesso. Mais de 250 executivos fizeram o ano passado. uau, que legal. O seu LinkedIn é Álvaro Fernando, vou te marcar lá também. Legal. Meu amigo, muito obrigado. Eu também não quero tomar toda a sua noite. O papo foi É, sensacional. senão fica muito grande para a pessoa assistir. Ela abre e fala, pô, mas tem 4 horas e meia esse vídeo. É verdade, é verdade. Eu vou interromper aqui, mas já te falo o que eu acho sobre isso. Vou parar a gravação.